O que há de perpétuo em nós? Histórias extraordinárias de mulheres ordinárias. Episódio 1. Elas por nós. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. Teus lábios de rosas para mim sorrindo, e a doce meiguice desse teu olhar. Eu aprendi a cantar com minha mãe. Nessa noite, nós duas estávamos na cozinha fazendo tapioca. Tenho as melhores lembranças de noites sem luz. Nós nos sentávamos na sala ou na varanda, com velas por todos os lugares, e minha mãe se punha a cantar. Era lindo vê-la radiante, sorrindo e cantando. Muitas crianças têm medo quando falta luz em casa, mas confesso que era um dos momentos mais felizes da minha vida. Ouvi-la cantando Índia era ainda mais legal. Ela nos ensinava a fazer a segunda voz, e quando errávamos ela brigava, naquele jeito meigo de mãe, com muita paciência. E ela contava as histórias de sua infância e nós ficávamos ali, babando. Na verdade, ela tinha medo do escuro e a música fazia perder o medo. Como ela adorava uma seresta. Lembro que fui em muitas, ainda muito pequena. Acendiam fogueira, preparavam uma comida, as bebidas. Aparecia gente de todos os lugares, violeiros, percussionistas e cantores. Era uma alegria só. E lá ficava eu, deitada numa rede, fingindo que estava dormindo e ouvindo aquela cantoria. Quando me dei conta, a música já era parte fundamental da minha vida. Quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer adeus, fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unir aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Episódio 2. Reminiscências. Esperando. Eu e meu marido estamos passeando no centro do Rio de Janeiro. Ele atravessou a rua com o sinal aberto e agora estamos cada um de um lado da Avenida Rio Branco. Estou esperando o sinal abrir. Vamos lanchar na Confeitaria Colombo. Vou pedir pão com manteiga. É uma das comidas de que mais gosto desde sempre. De preferência aquele amassado que ficou guardado muito tempo dentro da bolsa, sabe? Quando eu tinha 5 anos, sempre esperava meu pai no portão. Na verdade, eu esperava o pão com manteiga. Era o que ele todos os dias trazia do trabalho no bolso do paletó. O pai, para mim, era pão com manteiga. Eu era a mais velha de 4 filhos, 3 meninas e um menino, o xodó do pai. Meu irmão, com 2 anos, sapateava pela casa inteira. Até hoje vejo sua imagem estática sobre a cama, seus cabelos muito loiros e sua pele pretinha. Foi assim que ele ficou, depois de escorregar e bater com a cabeça no chão. Hemorragia interna. O meu pai morreu um pouco nesse dia. Rapidamente providenciou outra casa para irmos morar. O novo barraco era pior que o anterior. Era um quarto com uma parede que não ia até o teto. Mas também tinha um portão, onde eu continuava esperando meu pai voltar do trabalho. Um dia foi escurecendo e eu ali. Já estava de noite e eu ainda estava no portão, esperando. Nunca mais papai trouxe pão com manteiga. Sem papai, mamãe não podia mais pagar o quarto à dona. Moramos em muitos lugares, de favor, em troca de serviços domésticos. Algumas pessoas me pediram a minha mãe. Ela nunca quis dar nenhuma filha.
mas também não tinha como arcar com o custo de 3. O melhor seria um colégio interno, se eu já não tivesse passado da idade para admissão. Ela criou coragem e explicou a situação a um padre conhecido dela. Ele fez para mim uma certidão de batismo com 1 ano a menos. Morei em 2 colégios internos diferentes com as minhas irmãs. Saímos aos 14 e logo começamos a trabalhar numa fábrica de tecidos. Eu juntava dinheiro para comprar uma casa para minha mãe. Como eu era muito trabalhadora, o chefe da minha seção me indicou para o escritório. Foi lá que eu conheci o advogado da fábrica que me ensinou a fazer a contabilidade. Logo ficamos noivos. Foi nessa época que uma vizinha veio me contar que viu num programa de TV que um senhor português de nome tal procurava por sua mulher e 3 filhas. Fiquei sem ação. Simplesmente não agi. Meu noivo perguntou se eu não queria mesmo encontrar meu pai. Eu disse que não. Tinha feito serviços domésticos aos 6 anos de idade em troca de comida. Agora eu trabalhava num escritório. Vivemos sozinhas, 4 mulheres. Agora estávamos todas casadas ou para casar. Tinha passado parte da minha vida num colégio interno porque minha mãe não tinha dinheiro para nos sustentar. Agora eu ia comprar uma casa para ela. Eu não precisava mais de pai. Segui minha vida. Comprei uma casa para minha mãe, me casei, engravidei na lua de mel, uma menina. Depois tive um menino. Agora espero uma menina. Espero também o sinal abrir, para eu poder comer pão com manteiga na Colombo. Espero. Abriu. Uma nuvem de pessoas atravessa no mesmo sentido que eu. Outra nuvem de pessoas no sentido oposto. As nuvens se cruzam. Pessoas se cruzam. Eu paro. Na minha frente um homem. Nós 2 parados nos olhamos, estáticos, mudos. O sinal vai abrir. Eu não espero mais. Sigo meu caminho sem olhar para trás. Essa foi a última vez que vi meu pai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Dizem que a mãe recebeu 3 extrema-unção durante a vida, e uma das vezes foi essa. A história que recordo foi a mãe que me contou. Ela tinha guardada na memória de infância a lembrança do tio Davi se despedindo da família porque tinha uma doença. Nunca mais viram esse tio. Anos depois, já casada, mãe de 3 filhos, ela tinha o Olívio, a Matilde e eu ainda era nenezinha. Ela estava costurando e não sentiu quando espetou o joelho com uma agulha. Lembrou do tio Davi. Entendeu que poderia ter a mesma doença e que seria levada para longe da família. Resolveu não contar para ninguém. Pediu a Deus que ela até poderia ir, mas só quando o filho mais velho já pudesse cuidar do mais novo. Depois disso, deu à luz ao Toninho, o Luiz, o Zé, e quando o Célio nasceu, a Noninha, mãe da mãe, ficou doente. Então ela resolveu fazer uma visita. Levou os 2 filhos menores e o Toninho para ajudar a cuidar dos pequenos. Eles pegaram uma jardineira e a mãe sentou no primeiro banco, perto da porta. Numa curva, a porta abriu e a mãe foi jogada para fora, com o Célio no colo. O motorista não parou, foi o Toninho que gritou: "Para, moço, minha mãe!" Desceram correndo, a mãe jogada no areião, agarrada com um bebê de 3 meses. Não tinha ninguém para socorrer. O Toninho que pegou o lenço para enxugar o sangue. Ela estava muito ferida, quebrou o braço, tinha muitos cortes no rosto. Não sei como a notícia chegou até o senhor Rafael, que levou meu pai e não disse mais nada. A mãe sempre teve o cabelo muito comprido e ainda estava todo sujo de barro quando ela acordou em cima de uma mesa de pedra. Acho que era o necrotério.
Ela estava tão desacreditada que costuraram o rosto dela sem muitos cuidados. Não sei como não ficou cheio de cicatriz. Só deixou o nariz dela um pouquinho torto, mas quase não se notava. Deus é maior e ela sobreviveu. O braço quebrado ia precisar de cirurgia, teve que ser levado às pressas para São Paulo, pois já tinha sinais de gangrena. Ficamos cuidando de tudo. Se o Célio tinha uns 3 meses, eu devia ter uns 12 anos. A mãe voltou com o braço imobilizado no colete de gesso. O Célio não conseguia mamar e acabou desnutrido. Teve mal de simioto. O médico pediu para o pai procurar uma bezedeira ou ele não sobreviveria por muito mais tempo. O pai, desesperado, encontrou o Sr. Dalmécio, que tinha uma mãe bezedeira. Orientaram a ungir o corpinho dele com azeite de oliva e não sei se com alho também, e passar do pescoço até os pés e de uma mãozinha até a outra fazendo uma cruz. Ela dizia que sentia os ossinhos dele. Muito triste. Ele foi melhorando e ficou bom. Ela teve que voltar a São Paulo para tirar o gesso e recuperar os movimentos do braço. O tratamento era massagem com sebo de carneiro e cânfora. Foi aí que descobriram a hanseníase. Não sei se na época só chamavam de lepra. Deixaram ela no quartinho isolada, ela disse que teve muito medo. Foi levada imediatamente para uma colônia de isolamento, eu acho que perto de Bauru, eu não tenho certeza. Essa parte eu não lembro muito bem, é um pouco confusa na minha cabeça. O que eu entendi era que lá só ficavam os doentes, ninguém podia visitar. Daí já não víamos mais a mãe. Eu e a Tide cuidávamos da casa, da comida, dos irmãos. O pai lavava as roupas, inclusive as de cama, eram lençóis de saco de açúcar, a gente não aguentava. O Olívio, mais velho, passava as roupas com ferro de brasa, que era muito pesado. O berço do Célio ficava do lado da minha cama. Eu que cuidei do bebezinho. Não sei como a mãe dava conta de tudo sozinha. Eu só estudava, cuidava de parte da casa, do bebezinho e um dia dormi em cima da mesa escolhendo feijão. O pai me mandou para a cama e ele que acabou de catar o grão. Acho bonito isso. Bom, como éramos 2 filhas mulheres, cada uma estudava num turno diferente e íamos dando conta de tudo. Não sei exatamente quanto tempo a mãe ficou longe, mas nosso pai fez questão que todos continuassem na escola, até eu e a Matilde. Um dia, assim que eu lembro da mãe contar, apareceu uma mulher que ela nunca tinha visto na colônia, para quem ela contou tudo sobre a família, os 7 filhos, sendo um recém-nascido, disse que não sabia como fazer para voltar para casa. Dinheiro não tinha, endereço também não, telefone não existia, era morrer ali. Essa mulher disse à minha mãe: "Vou conseguir fazer a senhora ir embora." A mãe era uma mulher de muita fé. Eu tenho para mim que essa mulher era Nossa Senhora. Passado pouco tempo, essa mesma mulher volta trazendo 2 latas com 1000 comprimidos cada para que ela não interrompesse o tratamento. Eram comprimidos grandes, disso eu mesma lembro. Tinha um cheiro que dava vontade de comer. A lata era azul, parecia a lata de cera dessas de passar no chão. A mãe nunca contou o detalhe da fuga. Eu que imagino ela pulando a janela e correndo desembestada. Nem sei como chegou em casa, se foi voando a cavalo carregada. Só sei que chegou no meio da madrugada e a primeira coisa que ela fez foi rezar o terço em agradecimento a Nossa Senhora. Depois foi olhar os filhos que dormiam nas camas. Vim saber muitos anos depois que a mãe achava que estava sendo enganada, que tinham colocado ela junto de pessoas com uma doença pior do que a dela, porque eles tinham deformidade e ela não. Lembro dela elogiando as sobrancelhas da Terezinha. Uma coisa que ficou marcada foi a falta de sobrancelha nas pessoas, mesmo tendo gente sem nariz. Por conta da doença, orientaram a mãe a não ter mais filhos. Ela tomou 1 comprimido por dia, até terminar as 2 latas. Só parou no resguardo, quando nasceu a Terezinha e depois o Carlinhos. Ela olhava para os 2 orgulhosa da sua contravenção. Quando a coisa parecia já estar esquecida, foi anunciado no rádio o nome da minha mãe como abandono de tratamento. Nossa, ela ficou muito brava. Todo mundo na cidade conhecia a família. Resultado? Todos nós tínhamos que fazer exame de pele para ver se alguém tinha doença.
Quem examinava a gente era um carequinha. A gente tinha que ficar nu na frente dele. Até a Terezinha, que era mais nova, tinha vergonha quando ele baixava as calças dela. Os meninos se sentiam mal. Imagina pra mim e pra Matilde, era uma tortura. A gente tinha que voltar nele periodicamente. Quando a mãe percebeu que ele estava no... É assédio, não é? Pois então, quando a mãe percebeu que o médico estava no assédio com a gente, aí decidiu que não precisava mais e pronto. Minha mãe estava curada e não teve deformidades. Essa doença era tão grave que as pessoas mal tinham coragem de pronunciar o nome lepra. E nenhum de nós, nem meu pai, teve hanseníase. Quando Nossa Senhora intercede, ela não deixa ponto sem nó. Tudo ficou bem acabado. Episódio 3. É tudo mistério. Morreu meu gato, que atendia por vários nomes. Biquete, Biquetão, Panqueca e até Tatata Pimentel. Parece que um vizinho matou. Depois, morreu Elis, que dizem que meu pai namorou. Morreu Tancredo, uma comoção estranha. Morreu a Kitty, outra gatinha. Foi violento, uma vizinha chamou vigia para matá-la. Que revolta. Morreram amigos não muito próximos, parentes. Não fui a enterros. Meu padrinho, minha avó, não fui. Estava longe e não gostava de ir para cemitérios. Daí, adulta, fui a primeira vez no enterro por conta da dor dos outros. A segunda vez foi minha dor, minha perda. Meu pai. Depois, mais gente, tristezas, despedidas. Eu mesma já quis morrer, muitas vezes. Meus pais me batizaram com o nome daquela que tem vida. Se fosse homem, ia ser Alexandre. Fui mulher. Eu fumo muito. A fumaça entra e a fumaça sai. Eu respiro, o ar entra e sai. Eu gozo, eu luto, eu tenho raiva da injustiça do mundo. Eu amo, eu odeio. Quando vejo a fumaça entrando e saindo com o ar, eu lembro que respiro. E existo. E vivo morrendo, sempre um pouco. A morte para mim nunca foi uma assombração. Aquela sensação que dizem ter as crianças quando a mãe não está por perto, sabe? De que nunca mais irá revê-la. Essa deve estar perdida em algum lugar ermo do meu subconsciente. Meu bisavô morreu e eu nasci. Na natureza tudo se transforma. Uns morrem para que outros nasçam e assim vida e morte dividem essa contradança. Em pouco mais de 2 anos morreu uma irmã, uma cunhada, o pai e a mãe da minha mãe. Acho que por isso ela teve 3 filhos. E teria mais. Então ela tratou de inserir um DIU. Precisou de um dispositivo intrauterino que a impedisse de engravidar num ataque incontrolável do seu desejo maior, socialmente reprimido. Essas ausências eu não senti. Eu poderia ter sugado do seio da minha mãe a dor da saudade, mas sentia mais o gosto das vidas que estavam por vir. Feito o balanço geral, a vida tinha vantagem. Era ela quem conduzia o baile. A primeira morte que vivenciei foi da minha bisavó, esposa do tal que morreu um tiquinho antes de eu nascer. Eu tinha 20 anos e a elegantíssima Batian olhava fundo nos meus olhos, contava seu quase centenário e dizia: faz tempo. Eu estou muito cansada. Depois perguntava se eu era casada e, diante da minha negativa, consentia a alforria.
Não precisa casar com japonês. Brasileiro também é bom. E aconselhava: não carece ser bonito. Inteligente é melhor. Não tinha sofrimento. Era cansaço puro. Parou de comer, fechou os olhos, sorriu e morreu. Seu velório mais parecia uma festa. Havia até um certo constrangimento no ar quando não se conseguia evitar o sorriso largo e a alegria evidente diante dos reencontros daqueles que não se viam há décadas. O cheiro era bom. Incenso. Dentro do caixão, os lábios discretamente sorriam. E após o enterro, comemos pizza. Agora o cenário é outro. A morte conduz o baile no ritmo frenético, alucinante. O ar ficou denso e se a brisa traz notícia, ligamos o sinal de alerta para o único mal irremediável da vida. No dia em que meu avô morreu, eu estava sozinha em casa. 96 anos. Recebi a notícia do hospital por telefone. Desliguei e continuei varrendo a varanda. No caminho até a cozinha para lavar a louça, sentei no sofá e chorei. Continuei aos afazeres domésticos, pensando nas decisões que teria de tomar, as pessoas com quem precisava falar, questões práticas que precisavam ser resolvidas. E numa fração de segundo senti um arrebatamento de saudade que me fez parar e chorar. Só chorar. Resolvi dar um mergulho no mar. Um mar que estava de ressaca expressava todo o turbilhão que se passava em mim. Mergulhei. A água estava fria. A onda me jogou para fora. Deitei na areia. Não chorei. Não fiquei triste. Não senti dor. Fui invadida por uma sensação de prazer e a imagem dele sorrindo. Decidi que eu precisava ritualizar ali, inaugurar esse momento da minha vida que se seguiria sem o meu avô. Fiz minha despedida, do meu jeito, do nosso jeito, meu com ele. Agradeci aos céus, à terra, aos ventos, ao sol e ao mar. Fui para casa de corpo e alma lavada. Episódio 4. Subversões. Nós morávamos perto do trabalho da minha mãe. Ela ia a pé e, para chegar na escola onde ela trabalhava e onde eu estudava também, a gente passava em frente a uma igreja que tinha um jardim lindo, um gramado enorme. E a minha mãe fazia aquele caminho sempre. Durante muitos anos, 15 anos talvez, ou até mais, nem sei. Certa feita, ela chegou diante do gramado, diante dessa encruzilhada e mudou o trajeto dela. Ela sempre fazia o mesmo caminho e olhava para aquele gramado lindo e tinha muita vontade de cruzar por meio do gramado, porque isso faria ela ganhar um tempinho, né? Cortar um caminho. E olha, tinha até uma parte do gramado que já era toda pisoteada, porque várias pessoas faziam isso. Mas tinha uma placa de proibido pisar na grama. Então, a minha mãe obedecia, nunca pisava na grama. Sempre fazia o caminho mais longo. Aí, quando ela estava vivenciando o processo de separação, um dia, ao chegar ali, ela olhou a placa de proibido pisar na grama e resolveu, pela primeira vez, desobedecer. Ela tirou o sapato e cruzou pelo meio do gramado, num ato de emancipação.
Resolvi jogar as cartas fora. Não sei como ainda tem gente que usa os correios para enviar carta. Decidi. Cada carta de cobrança que chega agora vai direto pro lixo. Isso, eu não abro mais. Ou rasgo. Me libertei, sabe? Do SPC, Serasa, dessa porra toda, dessa merda toda. Não. Melhor. Mudei de ideia. Isso é pouco. Isso é muito pouco. Eu vou escrever cartas agora. E boto no correio. Quem vai ditar a lei, o cheque especial e os juros sou eu. Meus juros serão altos. Bem altos. Abusivos. Serei a agiota. Se não pagar, julgo e dito pena. Sim, trucido. Corto o pé, mão, vou triturando, sabe? Vou começar pelo gerente do banco. Prefeito, governador, presidente. Presidente. Deputado, senador. Depois eu vou para a esfera familiar, vida social. Pai, avô, irmão, bisavô, primo, namorado, chefe, dentista, ginecologista, professor, diretor, compositor, autor. Deus! Sim! Deus, sim, senhor. Não. Melhor. Mudei de ideia. Vamos montar um aparelho? Um aparelho, sabe? Dito crime organizado, para explodir os patriarcas e esse sistema que nos canibaliza desde que nos entendemos por gente. Mastigadas, sugadas, devoradas. Sim! É hora de explodir. Eu já decidi.